Olá, tudo bem? Chegamos aqui à nossa quarta e última aula deste curso intitulado Como Conversar Sem Brigar Dentro do Lar. Tá bom, em família? Como é que nós podemos resolver conflitos, problemas e dificuldades no âmbito do nosso relacionamento familiar através de conversas sadias e maduras, tá? Eu vou lhe dar nesta última aula algumas dicas práticas, algumas dicas bem objetivas de como você pode abordar certos assuntos na sua família, no seu convívio familiar e como resolvê-los de uma maneira bem prática e objetiva. Se você seguir as regras que eu vou lhe passar aqui, as dicas que eu vou lhe dar, verdadeiramente vai melhorar muito a comunicação interpessoal ali dentro da sua casa, tá bom? Então vamos para a primeira dica. Seja direto. Fique focado no assunto que você precisa falar. Seja direto, vá direto ao ponto, tá? O que isso significa, ser direto? Ser direto é você não ter rodeios. Você não fica rodeando, não fica puxando daqui, puxando dali, inventando história, inventando justificativas para poder abordar certos temas. Aquilo que você precisar falar, fale. Aquilo que precisar ser comentado, ser dito, diga, tá? Não tenha rodeios dentro do seu lar. Não tenha rodeios no que diz respeito ao diálogo, à conversa em família. Uma pessoa honesta, uma pessoa sincera, uma pessoa que olha nos olhos, como eu já disse, que aborda corretamente o assunto, ela tem mais facilidade para poder encontrar a solução dos problemas, tá bom? Então a primeira dica que eu lhe dou é o seguinte: não faça rodeios, tá? Não faça rodeios. A segunda dica que eu lhe dou, ela é um pouco complicada, mas é fácil ao mesmo tempo, você vai entender. Demonstre respeito pelas pessoas. O que significa demonstrar respeito? Demonstrar respeito tem muito a ver com a empatia. O que é a empatia? É a capacidade de você se colocar no lugar do outro para poder entender aquilo que o outro está querendo lhe dizer e lhe falar. Respeitar o outro significa você entender que, como eu já disse anteriormente, que a sua esposa não pensa igual a você, que os seus filhos não vão pensar iguais a você, que eles não têm a mesma linha de entendimento, de compreensão de certos assuntos como você tem. Eu vou dar um exemplo de conversas difíceis entre pais e filhos, que muitas das vezes acontece. Eu tenho 46 anos de idade. Eu sou de uma geração que jogou bola de gude, saltou pipa, brinquei de pique-pega, pique-tá, pique-altinho, polícia e ladrão, carniça. Brincamos disso tudo, tá? Meus filhos, a minha mais velha tem 23 anos, nenhum deles brincaram disso. Nenhum deles tiveram uma oportunidade de brincar com isso. Eles brincam com o quê? Com internet, com videogame, com outras coisas. Então, os valores deles, os conceitos familiares de abordagem de certos assuntos são diferentes. Então, nós precisamos aprender a respeitar a mente e o coraçãozinho deles. Tá? Precisamos respeitar as diferenças, precisamos respeitar que a nossa esposa, o seu marido pensa de uma maneira diferente de você, o seu filho pensa diferente de você. E quando há respeito no diálogo, o diálogo flui melhor. Quando há respeito em família, concernente às posições, concernente às coisas fluem melhor. Eu vou dar um exemplo complicado, mas prático para você poder entender. Nós vivemos um conflito no Brasil muito grande de ideologia política, tá? Um é de direita, o outro são de esquerda, mas as pessoas confundem e acham o seguinte: por que fulano é de esquerda e o fulano é de direita? O fulano que é de direita não gosta do que é de esquerda e vice-versa. A questão não é esta. A questão é que as pessoas têm direito de discordarem dos outros, mas com respeito, sem brigar. Eu preciso entender o que diz a Bíblia no livro de Romanos, capítulo 14, quando diz: quem come legumes não critica quem não come não critica quem come. No ambiente familiar, isso também acontece. Existem as diferenças e elas podem ser conversadas, ajustadas, mas com respeito, tá bom? Então, a primeira abordagem, vá direto ao assunto. Segunda dica que eu lhe dou, tenha respeito pelas opiniões contrárias à sua, tá? Terceira dica que eu lhe dou é o seguinte: procure sempre a solução. Se você está sentado com a sua família, com seu cônjuge, com seus filhos, para tratar concernente a algum problema, é sinal que o problema já existe. Então não adianta você ficar alimentando o problema, somatizando o problema. Você precisa encontrar a solução para aquele problema.
Está entendendo? A Bíblia conta uma história a respeito dos filhos dos profetas, que eles viviam em um lugar onde estava muito apertado e eles precisavam trazer uma solução para aquele problema. E eles chegaram até o profeta Eliseu e disseram para Eliseu: olha, Eliseu, o lugar onde estamos é um lugar apertado, é um lugar difícil de se conviver. O Senhor nos autoriza que venhamos a descer, vamos lá no rio, vamos catar madeiras para poder aumentar o tamanho da casa. Traduzindo, os meninos levaram a Eliseu uma solução para aquele problema. Então não adianta você ficar só somatizando, alimentando os problemas. Tem problema com a esposa? Qual a solução? Tem problema com os filhos? Qual a solução? Tem problemas com seus pais? Qual a solução? Então procure a solução, não procure alimentar os problemas, tá bom? A quarta dica que eu te dou é o seguinte: trate todos os conflitos da sua casa de uma maneira setorizada. É difícil de entender, mas você vai compreender, tá bom? Trate todos os conflitos de uma maneira setorizada. Como assim? Preste atenção. Você tem um problema, um exemplo, com a sua esposa. Converse só você e a sua esposa. Não inclua os seus filhos na conversa. Não fale à mesa do jantar sobre esta conversa. Você está entendendo? O que tiver que tratar com a sua esposa, que seja entre você e a sua esposa. Se existe algum conflito, alguma situação entre pais e filhos, compete a mim, compete à minha esposa, nós dois juntos, conversarmos com os nossos filhos, então vamos conversar todos. Compete só à minha esposa, o assunto é mais sensível, um exemplo de mulher, fica mais adequado à minha esposa, como sendo mulher, é óbvio, conversar com a minha filha, que é mulher também, sobre aquele assunto, que seja entre elas. Não leva o pai para participar daquele assunto. Está compreendendo? Se for um assunto entre filhos, filhos brigam, filhos têm problemas, filhos têm dificuldades, que possamos orientá-los para que eles conversem e eles resolvam os seus problemas. Se for um problema entre o filho e um colega da escola, alguém de fora, que possamos orientar o nosso filho, orientar o membro da nossa família, para que ele encontre a solução de uma maneira sozinho. A gente pode aconselhar, orientar, mas não participar de certos assuntos. Então, o que você precisa fazer nesta dica? Você precisa aprender a não setorizar, a não pegar os assuntos e fazer um pacote deles, que ele seja tratado de maneira individual. Cada assunto que precisa ser conversado, que ele venha a ser conversado de maneira individual. Homem com mulher, no caso, os cônjuges, pais com os filhos, mãe com a filha, pai com o filho, pai com a filha e assim sucessivamente, tá bom? Não fazendo com que todos participem de um problema que pode ser resolvido somente entre o pai e a mãe, entre um pai e uma filha sozinho. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque se você, um exemplo, for fazer uma reunião de família para poder abordar um assunto que pode ser solucionado somente entre o homem e a mulher, você vai ter várias opiniões diferentes ali. Um exemplo, a minha família tem 5 pessoas e eu levo os 5 para poder dar opinião em uma situação que só eu e a minha esposa podemos resolver, vai ficar complicado. Porque se eu não seguir a opinião de um, o outro vai ficar chateado, se eu não seguir a opinião do outro, o outro vai ficar chateado e assim sucessivamente. Então não adianta você generalizar, trazer todos para o assunto, que haja uma setorização. Não envolva pessoas, membros da família, que não têm necessidade de participarem do problema. Tá bom? E por último, eu quero lhe dizer, não sendo o menos importante, mas o mais importante, tá? Nunca, em hipótese nenhuma, deixe de colocar Deus em primeiro lugar. Pastor, mas por que o senhor não colocou Deus em primeiro lugar nessa ordem de orientações aí de como solucionar os conflitos dentro de casa? Porque você precisa entender uma coisa muito objetiva. Deus só faz aquilo que nós não temos a capacidade de fazer. Deus não vai tratar de conflitos familiares no âmbito dos relacionamentos, do diálogo, da conversa, de uma comunicação mais efetiva, se eu não participar de um curso como este, se eu não ler, se eu não estudar, se eu não procurar aprender, se eu não procurar mudar. Deus só faz na minha vida aquilo que eu não tenho a capacidade de fazer. Então é por isso que você precisa colocar Deus em primeiro lugar sempre quando for tratar qualquer assunto, mas você precisa buscar conhecimento. Porque Deus, ele só vai te fazer lembrar
através do Espírito Santo, daquilo que você escuta, daquilo que você aprende, daquilo que você lê, daquilo que você estuda, tá? Então, eu sou pentecostal, sou batizado com o Espírito Santo, eu acredito em tudo que a Bíblia diz, mas eu acredito que a maior revelação que existe é o poder que existe na palavra do Senhor. E eu vejo hoje, infelizmente, é uma opinião minha, tá? Uma geração de crentes que estão, infelizmente, perdidos. Eles vão atrás de profeta, eles vão atrás de revelação, visão, profecia, do que um fala, o outro fala, quando, na verdade, existem problemas que poderiam ser solucionados de uma maneira simples como esta, assistindo um vídeo como este, um curso como este, e crescendo e se desenvolvendo na graça e no conhecimento para a glória do Senhor, tá bom? Então, pegue essas dicas, seja direto ao assunto, procure sempre demonstrar respeito pelas pessoas que estão conversando com você, que você seja uma pessoa que procure a solução, que não somatize os problemas, mas procure a solução daqueles problemas, que você seja uma pessoa que trate os conflitos e as dificuldades de maneira setorizada, não envolva pessoas que não têm necessidade de participarem do assunto ou do conflito e nunca, em hipótese nenhuma, deixe que Deus deixe de participar aí dos seus problemas e das suas dificuldades, porque o maior interessado em que a sua família seja abençoada é o nosso Deus santo e poderoso. Então nós chegamos ao final aqui deste curso, foram 4 aulas, aproximadamente 45 minutos aqui de estudo a respeito de como podemos conversar sem brigar em família, e eu agradeço muito a você que ficou comigo até aqui, muito obrigado pela sua participação, tá? Por ter assistido. Eu queria, com muita humildade, que você colocasse um comentário aí embaixo, se gostou, se não gostou, o que achou de bacana, o que não achou. É meu primeiro curso aqui na internet e a sua opinião vai me ajudar muito para que eu possa crescer e melhorar, tá bom? Se você quiser nos acompanhar, eu tenho uma página lá no TikTok, Pastor David Veríssimo, ali no Facebook, David Veríssimo, ali no Instagram também, David Veríssimo, .oficial, e aqui no YouTube, David Veríssimo também, tá bom? Então, muito obrigado a você que participou até aqui, que Deus te abençoe, abençoe a sua casa, a sua família, rica e abundantemente. Muito obrigado por ter nos acompanhado até esse momento. Um grande abraço e um cheiro no seu coração. Tchau, tchau.